Agora eu quero explicar para vocês o que é o Present Perfect Tense. E conversamos muito na aula que você tem que usar Present Perfect Tense. O que é ele, na verdade? Então, você está vendo aqui que está escrito Present. Aqui está escrito Perfect. Aqui está escrito Tempo. É um tempo que faz uma ponte, dizemos assim. Ele faz uma ponte entre o passado e o presente. Se você imaginar, você está aqui está o seu presente, ok? Aqui está seu presente. E quando você vê que esse é seu presente, por exemplo, imagina essa aqui é seu presente. Aqui é seu presente, tá bom? Quando você tem esse presente aqui, você tem que pensar assim, aqui está seu presente, tá? Legal? O presente está aqui. Quando você tem esse presente aqui, significa que você está falando nesse exato momento. Aqui está no seu presente. Me diga uma coisa, qual ação que você pode fazer no presente? Quase nenhum. Então, imagina, você está falando, entenda bem o que eu quero falar. Qual ação que, ao momento de falar, você já fez ele, ou você está fazendo ele, ou você começou e terminou no presente? Você está falando comigo agora. Imagina assim, você está falando comigo agora. Tudo que você está falando comigo é de uma fração de um segundo, 2, 3, 5 segundos. Como que em 1 segundo, 2 segundos, você pode fazer alguma coisa, dizemos, complexa? Não, não consegue. Então, quando a gente fala do Present Perfect Tense, você tem que entender essa relação do presente ao momento de falar com um passado. Porque todas as coisas que você está falando exatamente no presente, ele não começou agora. Ele começou há algum tempo no passado. Não importa onde que ele começou. E não importa se ele terminou. Tá bom? Então, ele pode terminar, ele pode não terminar, ele pode, no momento de falar, ele está ainda continuando. Isso existe em português, o pretérito é mais que perfeito, você pode usar ele tranquilamente, esse aqui. Mas, aqui, o que eu estou falando para você é uma regra que você tem que aprender. Eu estou explicando para você o porquê que isso acontece, por que você tem que usar ele. Afinal, eu vou falar para você o que tem que fazer depois. Mas eu estou explicando para você como realmente, o que está acontecendo, para que você possa entender, na verdade, o mecanismo de tudo isso. Então, no momento de falar com você agora, se eu falar para você que eu fiz alguma coisa, não é que agora, em 1 segundo, 2 segundos, eu fiz, eu terminei. Pode acontecer? Bem raro, pode acontecer sim. Uma pessoa faz uma ação em 1 segundo. Sim, claro. Mas não. Todas as coisas que nós fazemos na vida, ele tem uma progressão. Ele pode progredir, ele pode continuar, progredir, perdurar no passado. E também, ele pode também, o que pode acontecer também, ele terminou algum ponto aqui, ele começou aqui, ele terminou aqui. Só que aqui, no presente, estou falando sobre ele. Então, imagina que você hoje tem 30 anos. Tudo o que você fez aqui, quando você tinha, por exemplo, você é adolescente, foi para estudar, foi para outro país para procurar, para buscar mais conhecimento, tudo mais, melhorar seu currículo, faz pós-graduação, faz especialização, esporte, toda coisa que você fez aqui. Tudo que você fez aqui, hoje, contribuiu na sua experiência, faz você tornar uma pessoa melhor. É o passado aqui que fez isso. É por isso que a gente sempre usa o Present Perfect Tense. Então, todas as coisas que iniciou no passado, terminou no passado, veja bem que eu falei, iniciou no passado, eu vou mostrar bem para você aqui. Ele iniciou algum ponto aqui, no passado. Vamos dizer, ele começou aqui, terminou aqui, tá bom?
não importa. Você vai usar o present perfect tense. Vocês têm que entender isso. Present perfect tense que usar. Mas terminou, não terminou, não importa. Tem que usar. Porque são as coisas que nós fizemos aqui, são os verbos, cada verbo é uma ação, e cada ação diz, comunica alguma coisa que você fez aqui, que seja importante no seu presente, que forma você, que torna você uma pessoa melhor no presente. A esse momento a gente tem que usar o present perfect tense. Agora você me pergunta, qual que é a porcentagem que a gente usa o present perfect tense na vida real, nas conversas? Eu diria para você, tipo, 90%. Ele é o tempo mais comum, e para isso que você tem que fazer essa troca, aposta a usar ele, porque ele existe por uma razão. Então, se você está fazendo uma coisa, por exemplo, no trabalho, na escola, no curso, na graduação, tem uma razão que você está fazendo isso. E ele também tem sua razão. Tem muitas mais razões, na verdade, tem 5 regras. Eu não vou passar para você regra gramática aqui. Eu decifrei tudo isso, eu expliquei ele muito mais prático, na verdade, que todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, ele vai ter uma repercussão no presente. E isso é o present perfect tense. Assim, se você vai pensar quantas ações ou quantos verbos ou as ações que você fez, momentos, e você vai ver que são muitos na vida. Quando você fala assim, eu fui para tão local, você tem que usar have been, porque forma parte. Eu fui, na verdade, eu comecei aqui, eu terminei aqui, dizemos assim. Ou comecei aqui, eu terminei aqui. Não importa. Você tem que usar present perfect tense. Por quê? É uma parte da experiência. Porque onde que você estava lá, você trouxe, na verdade, experiência para você, na sua vida. Por isso que você não vai usar experiência, falar, essa é uma experiência para eu usar. Não, mas é uma experiência na sua vida. Por isso que você tem que usar ele. Então, a partir de hoje, quando você tem o passado simples, por exemplo, eu tenho o verbo fiz aqui. Fiz aqui. A primeira coisa que eu tenho que entender, vamos lá, eu vou te explicar aqui, você vê. A primeira coisa que você entende, na verdade, é só um passado simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer com o passado simples, que eu tenho que fazer, usar present perfect tense. Como que eu uso present perfect tense? Quando você tem ele ou ela, ou seja, he, she, it, você vai usar has. Para os demais, você vai usar have. Ok? E depois você vai usar o pós-participio do verbo. Resumindo, o que é o pós-participio do verbo? Você vai ter o verbo, a ação, aqui. E essa ação você vai colocar um ed com ele. Você vai adicionar um ed com ele aqui. Isso é o pós-participio do verbo. Isso vai mudar conforme ao verbo em si. Se o verbo é irregular, a gente não pode usar de jeito nenhum esse ed. Isso você vai aprender com o tempo. Não são pouquíssimas, mas sempre a via de regra vai ter esse ed aqui. Isso é importante você entender, tá? Entender isso. Então é isso aqui. Então agora eu tenho fiz, por exemplo, fiz. Eu posso colocar aqui, vamos ver qual pronome que é. Você vai colocar o pronome aqui. Aí você vai escolher ou has ou have. E aí você vai colocar o verbo mais ele. Aí você já tá ok. Agora você fala para mim assim, em qual situação que eu não vou usar esse present perfect tense? Bom, quando você tem, por exemplo, in 2020, por exemplo. Você tem um ano específico aqui. Aí você não pode usar ele. Você tem lost. Tudo que falar para você lost. Por exemplo, last week, last month, last Sunday. Você não pode usar ele. Quando tem a palavra yesterday. Está vendo essa palavra yesterday aqui? Também é um indicador que você não pode usar o present perfect tense. Aí você tem que usar o past tense. Qual que seria o past tense? O past tense seria isso aqui. O present perfect tense é uma coisa a mais que a gente adiciona. É um verbo auxiliar. Ou outro não. Aí você usa ele.
Agora, essa questão que você fala para mim, fiz, você pensa que é uma ação simples, não é uma ação simples? Ah, é uma ação normal, é uma ação que não tem importância. Então, usa esse aqui, se você acha que não tem importância. Então, vai julgando assim. Toda vez que você vê o passado simples, usa o present perfect tense. A menos que você tenha um tempo definido assim, como que está aqui, ou você tem mais uma outra coisa. Ou você tem, por exemplo, dizemos assim, você tem, pensa assim, uma frase, uma ação simples, como tipo, beber, comer. Não tem nada para expressar mais, não tem nada para estressar mais. Agora, se você falar para mim, eu comi uma maçã, ou comi duas maçãs, então você não só fala para mim que você comeu, mas como você exigiu um número aqui. Então, quando você faz isso, você tem que usar o present perfect tense. Isso é importante você entender isso. É isso, na verdade, o present perfect tense. Tentar usar mais o present perfect tense. Para de pensar demais. Eu direi para você, aplica ele e usa. Usa. Evita usar o past tense. A troca que você tem que fazer, evita usar o past tense e aposta mais no present perfect tense para que você possa falar melhor, tá bom? Ok.